Paz do Senhor, querida professora, querido professor, sejam bem-vindos a mais uma semana de aula, onde estamos aqui discutindo sobre as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos aqui hoje para falarmos da lição de juniores, lição essa que estamos comentando durante todo o trimestre sobre o livro de Salmos, onde falamos quem os escreveu, o período em que foram escritos, o contexto em que eles foram escritos e o que eles falam e o que Deus fala conosco através dos salmos. Amém? A lição de hoje nós iremos falar sobre um tema muito especial, que é falando sobre a proteção do Senhor, a proteção do nosso Deus para conosco. O texto base, estando lá em Salmos 91, um texto extremamente conhecido por todos os nossos irmãos e também por nossas crianças. Elas conhecem esse texto se brincar de cabeça, e glória a Deus por isso. E nós iremos adentrar um pouco mais sobre esse texto, falando e comentando sobre a proteção do Senhor. Amém? Então, antes de irmos para o Salmo 91, que é o nosso texto base, peço que você, querido professor, pegue sua Bíblia junto comigo, pegue a sua lição também. Nós iremos comentar sobre ela e é muito importante vocês estarem com a Bíblia aberta, com a lição aberta, para interagirmos juntos falando sobre essa lição. Amém? E antes de falarmos sobre os Salmos 91 específico, nós iremos para o nosso memorizando, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Eu estou com duas versões aqui comigo, certo? A versão da lição e a versão que está aqui na Bíblia. Vamos lá. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não pratica o pecado, mas o que é gerado por Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Jesus por isso. Ah, tia, como é que eu vou explanar este versículo? Como é que eu vou falar esse versículo para as crianças? Podemos fazer algumas dinâmicas em relação a isso, para eles decorarem, fixarem esse versículo. E mais que isso, guardá-los em seu coração. Amém? Vamos lá. Vocês podem dividir em duas turmas. Eu amo fazer brincadeiras em grupo. Fazer essas dinâmicas em grupo é muito interessante. Nós já falamos sobre a brincadeira das filas, não sei se vocês lembram, falamos sobre as brincadeiras das filas, falamos sobre a brincadeira do grupo no quebra-cabeça, e hoje a gente vai falar sobre mais que também servem para essa lição, tá, gente? Vocês podem repetir essas dinâmicas. Só que eu quero trazer uma outra em referência a esse versículo. Vocês montam o quebra-cabeça, que a gente falou na primeira vez, reparta o versículo, vocês escrevem ele, pode digitar, pode escrever, escrevam o versículo e recortem em vários pedaços. Então vocês vão colocar em duas bexigas, bolas de assopro, vão encher essas bexigas e vão dá-los aos dois grupos. E aí vocês tocam a música, por exemplo, para ficar mais dinâmico. E aí vocês pedem para eles jogarem a bolinha para cima, por enquanto a música está tocando. Quando a música parar, em quem ficar com a bola lá, irá estourar essa bola, irá montar o versículo. Por mais que a pessoa, com a ajuda do grupo, obviamente, irá montar esse versículo, esperem o outro grupo também terminar, tá, gente? Para todos lerem de forma coletiva. Tá bom? E aí vocês vão dizer e refletir que Deus é o nosso protetor, certo? E que o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar contra nós, ele vai tentar nos tirar do foco, vai tentar nos atacar, mas estamos debaixo da proteção de Deus, certo? E como nós estaremos debaixo da proteção de Deus? Estando em intimidade com o Senhor. Amém? Vamos entrar no assunto intimidade com Deus. Amém? O assunto, devemos estar íntimos do nosso Deus. Nós devemos ter intimidade, ter conexão com Cristo. Através de quê? Da sua palavra. Através de que mais? De oração, certo? Buscar intimidade com o nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Estamos aqui. Eu estou com a lição aqui no notebook, tá, gente? Então vocês acompanhem também a lição de vocês, certo? Vamos lá.
proteção de Deus. Vamos lá para os Salmos 91, que vai falar, existe hinos referentes ao Salmo 91, existe pregações bíblicas, pregações infantis que falam sobre o Salmo 91, e isso é muito bom. Nossas crianças, elas conhecem esses salmos, certo? Então vocês vão se sentir confortáveis falando sobre esse salmo com eles, falando sobre proteção. Como eu vou iniciar a minha lição? Vocês podem começar a lição perguntando e indagando a eles o que é proteção. O que é ser protegido pelo Senhor? Quando nós somos protegidos por Deus? Em que momento Cristo nos protege? Vocês também podem perguntar para eles quem é o maior protetor da vida deles. Qual é a visão de proteção que eles têm? Qual situação eles passaram que sentiram essa proteção? Certo? Alguns deles vão dizer o pai, outros vão dizer a mãe, alguns vão dizer um personagem de desenho animado. Então, vocês vão começar a conduzir essas perguntas para eles, para puxar a interação, para falar com eles sobre. E isso é muito importante, puxar a interação deles com vocês, certo? Muitos deles, com certeza, principalmente os meninos, vão falar de super-heróis, de desenhos animados. O momento em que eles viram a proteção deles nos filmes, nos desenhos. Só que eles vão entender hoje, vão entender nesse fim de semana, que o maior protetor das nossas vidas é o nosso Deus. Amém? Vamos lá. Salmos 91. Olha que lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora, ou da peste perniciosa em algumas versões. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás ao terror da noite, nem seta que voe durante o dia, nem a petilência que anda na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Glória a Jesus. Nas suas mãos ele te levará, para que o teu pé não tropece em pedras. Pisará o leão e a cobra. Calçarás os pés os filhos do leão e da serpente. Portanto, a mim tem encarecidamente me amado. Também eu o livrarei. Poloei em lugar alto, porquanto conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nosso Deus. Amém? Então é um texto, um salmo, um cântico que vai falar sobre a proteção de Deus na nossa vida. O quão eu devo confiar no Senhor, certo? Porque vamos lá no primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que lindo. É aquele que habita. Ele está falando de quem? De nós. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Qual é o Altíssimo? Deus. Deus é o nosso protetor. Deus é o que nos guarda. Deus é o que nos guia nos momentos mais difíceis. Hoje, atualmente, na nossa sociedade, nós não sabemos
se nós voltamos para casa. Estou falando com você, querido professor. Nós temos os nossos trabalhos seculares, nós saímos muitas das vezes da nossa casa para trabalhar em outro lugar. A gente sai, mas a gente não sabe se volta, de tão perigoso que está a nossa sociedade hoje. Mas nós temos um Deus, nós confiamos em um Deus que nos guarda, que nos protege de todo o trajeto do nosso trabalho para nossa casa, o nosso dormir. Ele nos guarda e nos protege. Ele nos vela à noite, ou seja, ele nos olha durante todo o nosso período de sono. Ele não descansa em momento nenhum. Não sei se você está passando por algum momento difícil, que acha que Cristo não está ao seu lado, mas creia que Deus está com você. Deus está lhe protegendo em todos os momentos. Deus está protegendo os seus filhos, Deus está protegendo os seus netos, Deus está protegendo a sua família debaixo das asas do Altíssimo. Glória ao nosso Deus. Ele está lhe protegendo de tudo. E vamos lá. Então transmita isso para as crianças, para os seus alunos, que o super-herói mais forte não vai protegê-lo de tudo. Que aquele personagem de desenho animado não vai protegê-lo de tudo. Mas nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós cremos, Ele nos protegerá de todo mal. Então você pode usar alguns exemplos bíblicos, do próprio Davi, por exemplo. Quando Saulo enlouquece, Quando o Espírito de Deus sai de Saulo por conta do pecado que ele cometeu. E aí ele descobre, ele fica sabendo que o novo ungido de Deus é Davi. Ele começa a perseguir Davi. E então Davi se esconde. Deus o protege da fúria de Saul, da inveja de Saul. Outro exemplo também, vocês podem usar vários exemplos bíblicos sobre isso, certo? Que fala sobre a proteção do Senhor, tá? Então, vamos seguir. Glória a Deus. Alguns textos, eu sugiro a vocês, inclusive, que leiam os textos semanais para meditar e para vocês terem base bíblica para falar com as crianças de vocês, certo? E eu garanto a vocês que elas estarão com esses versículos na ponta da língua. Vocês podem anotar esses versículos de proteção, que vai falar sobre a proteção de Deus em pequenos papéis, pequenas cartolinas, fica ao critério de vocês. E vocês entregá-los. Vocês podem, cada um sorteia um versículo e eles vão recitar esses versículos. E aí vocês podem dizer a eles: crianças, esses versículos vocês vão meditar durante a semana e vocês irão colocar que seu dia a dia, todos os dias vocês vão ler esse versículo. E quando for próxima aula, cada um vai ler esse versículo para a tia ou para o tio de forma decorada. Vocês não vão pegar na Bíblia, vocês vão ver a referência e vocês vão dizer para mim, certo? E aí, para estimular eles, vocês podem fazer a questão da dracma, por exemplo. Aquele que recitar o versículo sem pegar na Bíblia para ler, esse vai receber uma dracma, certo? Então vocês podem usar esses incentivos das crianças para elas interagirem, para elas dominarem a Bíblia, delas estudarem a Bíblia, certo? O objetivo da nossa lição é apontar que Deus protege continuamente os seus escolhidos, que confiam nele. Nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que nos salvou. Vocês podem usar o exemplo de Abraão. Quando Abraão é chamado por Deus, ele confiou em Deus para poder cumprir o seu chamado. Vocês podem usar os exemplos de José. José confiou no Senhor no seu momento de angústia, quando ele estava preso no cárcere, por conta da situação com a mulher de Potifar, que ele acabou sendo preso. Então vocês podem usar de exemplo, ele confiou no Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele ali. Ele sabia que ele não fez nada errado, e então ele sabia que Deus iria tirá-lo dali, que Deus é um Deus de justiça. Amém? Vamos lá. Então, cheguem cedo, certo? Ensinar as suas crianças.
Pode ser com um abraço, pode ser com a paz do Senhor, pode ser um exemplo muito bom. Cheguem cedo. Quando as crianças forem chegando, que elas falarem, oi tia, Deus lhe proteja. Já começa a introduzir a proteção de Deus, amém? Profetize na vida das crianças a proteção do Senhor. E que esse fim de semana elas saiam sabendo que o nosso Deus é quem nos protege de todo mal. Quando elas forem orar, peça para elas orar falando sobre a proteção. Por exemplo, tia, você vai escolher a criança que vai orar, certo? E você vai dizer, olha, você vai escolher uma pessoa que você vai orar durante a semana para que Deus proteja, certo? Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser o irmãozinho, pode ser a tia da igreja, pode ser a tia da escola, por que não? Pode ser um amiguinho. Peçam para eles orarem falando sobre a proteção de Deus na vida dessas pessoas, para eles profetizarem proteção de Deus na vida dos nossos irmãos. Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi mais rápido falando sobre a proteção do Senhor. Que Deus proteja vocês essa semana, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os guarde, que Deus os ilumine e os conduza a falar de forma sábia sobre a proteção de Deus às nossas crianças, e que Deus use vocês para que transmita proteção de Deus para a vida dos nossos pequenos. Quando vocês forem orar, eu vou repetir o que eu falei na última aula. Quando vocês forem orar ao Senhor, agradecendo pela aula no final ou no início, orem com imposição de mão sobre as vidas das crianças. Peça proteção de Deus na vida das crianças, não só proteção física, gente. Peçam proteção mental, proteção espiritual, que Deus os blinde de todos os lados e os guarde. Nós sabemos que atualmente o inimigo tem investido grandemente na vida dos nossos pequeninos, através de filmes, através de desenhos, de ideologias contrárias à palavra do Senhor, e eles estão sendo bombardeados por todas essas informações de todos os lados. Então, é um objetivo que eu irei lançar a você, querido professor. Ore ao Senhor pedindo proteção às crianças. Orem com imposição de mãos, para que Deus os blinde de toda cilada do inferno. Que em nome de Jesus, o inferno está caindo por terra esse fim de semana, porque as crianças estarão sabendo que Deus é quem protege elas de todo mal. Então, orem ao Senhor. É uma lição extremamente importante e forte para as nossas crianças, para os tempos atuais. Porque de todas as maneiras o inimigo tem se levantado para a vida delas, contra elas. Mas nós estamos nos levantando para orarmos ao Senhor pedindo proteção. Peça para as crianças continuarem orando pedindo proteção também. É uma tarefa que eu dou a vocês. Igual vocês dão às crianças, eu também estou dando a vocês. Peçam proteção a Deus pela vida das crianças de vocês, pela vida das nossas crianças. Peçam que elas orem por proteção pelo papai, pela mamãe, pelo lar delas, pelos irmãozinhos, pelos amiguinhos da escola, pelos amiguinhos da igreja. Que Deus os proteja. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê sabedoria a vocês para transmitir essa aula nesse fim de semana. Que a paz de Deus esteja com vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus.